Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Nós vamos então começar aí uma série de vídeos para falar sobre este primeiro módulo de vocês, que tem como nome, né, a deriva continental e a tectônica de placas. Lembrando que isso aqui, ó, vai mostrar quantas partes a gente vai ter aí no decorrer deste módulo, tá? Até para o capítulo não ficar muito cansativo. Então, vamos começar a falar um pouquinho a respeito dele. Nós começamos o nosso módulo, né, trabalhando essa imagem inicial. E aí nós temos o que? Um prédio, né, na Avenida Paulista e pessoas ali já para o lado de fora. Então, olha lá, até o fim de 2019, os últimos tremores que foram registrados aqui no Brasil e percebidos aí pela população ocorreram aí no dia 2 de abril de 2018. Então, quando prédios da Avenida Paulista, que é esse que mostra na imagem de vocês, tiveram de ser evacuados, né? Esses tremores eram reflexos de um terremoto que acontecia no sul da Bolívia e que chegaram ao nosso país por meio de ondas sísmicas. Então, no decorrer dessa aula, a gente vai lembrar o que são ondas sísmicas, né? Lembrem que no ano passado, né, na disciplina de geografia, vocês estudaram a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Então, esse conteúdo não é nada novo para vocês, tá? Então, para podermos interpretar fenômenos naturais, como vulcanismo, terremotos e tsunamis, e justificar sua rara ocorrência aqui no Brasil, precisamos então revisar essas duas teorias, né? Então, vamos lá. Começamos o nosso primeiro tópico, né, chamado aqui, ó, a teoria da deriva continental, que traz essa imagem aqui para vocês, ó. Em 1915, tá, o meteorologista alemão Alfred Wegener, ele propôs a teoria, né, da deriva aí do continental, ou seja, a teoria dos continentes. Então, com base, como é que ele chegou nessa conclusão? Ele observou aqui, ó, deixa eu mostrar nesta imagem aqui para vocês, ele observou aqui, ó, com base nas semelhanças, tá, dos recortes da costa leste da América do Sul, tá, e da costa oeste da África, além de outras evidências, como evidências biológicas e geológicas que a gente vai ver em outro vídeo. Wegener ele propôs que esses continentes então já teriam Estados Unidos já teriam ficado unidos, né, num passado distante. E segundo ele, né, tudo estaria dentro de um único continente, tá, chamado Pangeia, que é esse que aparece aqui, ó, tá? Pangeia vem do grego e quer dizer terra única, e ao redor então tinha um único oceano, né? Um oceano único que se chamava, né, segundo ele, Pantalassa. Então, para Wegener, né, os continentes se movimentavam e se separavam, deslocando-se sobre o assoalho oceânico. Então, olha lá, com o decorrer do tempo, a gente vai ter aqui, ó, a diferença e o afastamento dos continentes até chegar aqui, ó, onde nós temos aí o mapa mundi atual. Então, neste caso da Pangeia, por exemplo, teria se fragmentado em massas menores, formando aqui a Laurásia e a Gondwana. Mais tarde, né, outros blocos foram aparecendo desses dois grandes blocos iniciais, que foram dando origem aí aos continentes atuais. Apesar dessas evidências geográficas, geológicas e biológicas, né, Wegener não conseguiu então demonstrar como as massas continentais conseguiram se separar e quais forças estariam envolvidas aí neste processo. Então ele não conseguiu explicar certinho como que esse movimento acontecia. Então, inicialmente a sua teoria ela vai ser ridicularizada, né? Mas isso se alterou quando, com o decorrer do tempo, geólogos começaram a explorar então o fundo do oceano lá pelos anos de 1950, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial, a tecnologia melhorou e alguns recursos melhoraram. E aí essa melhora fez com que eles pudessem, então, estudar melhor um pouquinho sobre essa teoria, né, da deriva continental. Vamos indo para frente, ó, o nomezinho aqui, ó, Alfred Wegener, né? Aí nós temos aqui, então, aí, ó, a teoria da tectônica de placas, que aí tem essa imagem aqui para vocês no material, né? A partir então da Segunda Guerra Mundial, que vai ocorrer lá entre os anos de 1939 e 1945,
O fundo do mar aqui, ó, essa parte todinha aqui de azul, ela começa a ser estudada, ou seja, sua topografia começa a ser explorada, e aí, com o uso desses novos recursos, dessa nova tecnologia que começa a ser disponível, né, como os submarinos ou os batiscafos, né, que é, são tipo pequenos submarinos também ali que conseguem ser controlados ali embaixo, tá? Além de técnicas de sondagem, ou seja, houve uma investigação aí muito mais aprofundada. E aí eles perceberam que as rochas que compõem o assoalho, né, do oceano revelaram-se tratar-se de rochas mais jovens quando comparadas às rochas aqui dos continentes, tá? Também se descobriu que no meio do Oceano Atlântico há uma aqui, ó, bem aqui nessa parte, ó, bem nessa partezinha aqui, ó, nós vamos ter então, né, descobriu-se então uma vasta cordilheira submarina que divide então, né, ali a parte da América do Sul com o continente africano, que é chamada de dorsal mesoceânica do Atlântico. Então, aqui, ó, nós temos este movimento aqui, ó, tá? É como se fosse uma cadeia de montanhas embaixo do mar ali, né? E outra coisa que verificaram é que há uma fenda situada no meio dessa cordilheira. Então, olha lá, ó. Essa teoria começa a ser trabalhada por Harry Hens, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente está agora trabalhando um outro personagem, né, com uma nova teoria. Ele vem, na verdade, para explicar um pouquinho melhor a teoria de Wegener, tá? E aí, olha só, então nós temos aqui, ó, como se fosse a África, como se fosse o continente, então, americano, sul-americano. Aqui embaixo, ó, eles encontraram, né? Então, ó, a fenda que separa, tá? Essa dorsal, essa cordilheira ali que separa a América do Sul do continente africano. Então, partindo disso, supôs-se também que desta fenda sairia um material que, por sua vez, empurraria as duas margens do assoalho oceânico em direções contrárias. Então, assim, formando uma nova crosta no fundo do mar. Então, olha aqui, ó. Aqui embaixo teria o magma, teria uma fenda, e o magma teria a oportunidade de sair e empurrar para este lado uma placa tectônica e sair e empurrar para o outro lado. Por isso que elas, então, elas vão o quê? Elas vão se afastando, né? E dessa forma, então, os continentes se afastam um dos outros, né? Já que fazem parte de um grande bloco denominado de placas, né, tectônicas. Isso permitiria, na verdade, concluir que não são os continentes que se movem, mas sim as grandes placas tectônicas, e os continentes estão apenas ali em cima dessas placas, tá? Eles seriam mais ou menos como algo relacionado a passageiros, né? E aí nós temos também uma outra imagem no material de vocês, ó. Ó, essa teoria ela foi elaborada então pelo geólogo Harry Hens lá pelos anos de 1960 e ficou conhecida então como teoria da tectônica de placa. Ele veio, na verdade, complementar aquela primeira teoria, né, que é da teoria da deriva continental, reparando algumas inconsistências que a primeira não respondeu e a segunda agora está respondendo, e é considerada então revolucionária para a geologia, né, que é a área da ciência que estuda as rochas, tá? Pois induz um novo modelo que permite uma visão então que é única da dinâmica da crosta terrestre. E nessa imagem aqui, ó, nós temos o mapa mundi, mas nós temos essas marcações aqui, ó, em laranja, tá? Formando blocos, seriam as placas tectônicas, e nós temos nas setinhas vermelhas o movimento dessas placas tectônicas, como que elas iriam ocorrer, tá? Pessoal, vou ficar por aqui nesse nosso primeiro momento e logo logo então eu volto com mais vídeos para a gente poder dar continuidade aí nesse primeiro módulo, ok? Até daqui a pouco, pessoal!